Pastor Aldair, vem até aqui, por favor, querido. Sabe, irmãos, Deus nos abençoa de muitas formas, muitas formas. E uma das formas que Deus tem me abençoado é colocado na minha vida pessoas que se tornam bênção na minha vida. Pessoas que eu chamo de amigos. E eu sei de uma coisa. Quando eu estou pela Bahia, quando eu estou em Lem, ou mesmo quando eu estiver em qualquer lugar, eu sei que se eu ligar para o Aldair, eu estarei falando com um amigo. Eu posso contar com ele. Isso é bom demais, queridos, é um presente de Deus. Não tem muitos anos que eu conheço o Aldair, mas Deus tem posto muito amor no meu coração por ele, pela família dele, e inclusive a família estendida, né? Que eu tenho conhecido já muita gente da família. E meu irmão, dou esse testemunho aqui na presença de todos. Deus me ensinou a amar você, admirar você. E um dia desses, o Cid, que gosta de muita brincadeirinha, né? Eu não aprovo todas, mas lá na igreja, não sei em que situação foi mais, eu disse assim: procura um irmão e diga que você o ama, mesmo sem conhecer. Ele chegou para mim e disse assim: pastor, apesar de te conhecer, eu te amo. Então, meu irmão, apesar de te conhecer, eu aprendi a amar você. Mesmo te conhecendo. Então, eu estou muito feliz, querido, que você tenha podido aceitar esse desafio de ministrar a palavra nessa noite. Eu sei que Deus já usou você grandiosamente aqui num outro congresso e vai fazê-lo hoje de novo para a glória dele. Sempre para a glória dele, não é? Mas estamos muito felizes que você esteja aqui. O pastor Sérgio vai fazer uma oração, abençoar a sua vida. Vem aqui, Sérgio, por favor. É esse microfone aqui que ele vai usar, queridos? É esse? Ok. Então o pastor Sérgio vai orar e vai abençoar o pastor Aldair. Pai querido, nós louvamos ao Senhor, Pai. Nós bendizemos Teu santo nome, ó Pai, porque o Senhor está aqui neste lugar. Deus, nós sabemos que a Tua doce presença se faz valer, Pai. Porque nós sabemos, ó Pai, que a partir do momento que nós saímos aqui deste lugar, nós não seremos mais o mesmo. E nós queremos, ó Pai, que a cada dia o Senhor derrame sobre nós, ó Deus, o novo do Senhor, Pai. Nós não queremos jamais ficarmos presos ao velho, Pai, mas nós queremos viver uma nova vida com Cristo Jesus. Deus, que o Senhor use o Teu Filho, que o Senhor derrame, ó Deus, a Tua graça, que o Senhor esteja, Pai, inundando o coração do Teu Filho com a Tua glória e com o Teu poder. E que o Senhor traga, ó Deus, o espírito de sabedoria, de unção, de ousadia e de autoridade do Senhor Jesus na vida do Teu Filho. Deus, fala ao nosso coração. Ministra, Deus, ao nosso coração da maneira e da forma que o Senhor aprove. Deus, que o Teu Filho seja a boca do Senhor. Que o Teu Filho seja, Pai, o porta-voz da Tua verdade. Deus, e assim, ó Deus, nós oramos e nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desculpem, queridos, eu esqueci de dizer, alguns estão aqui pela primeira vez. Pastor Aldair é pastor da igreja do Ministério 1 a 1 em Luiz Eduardo Magalhães, em Lem, na Bahia. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Eu quero dizer que a porção aqui vai ser dobrada. 2 pessoas orando em mim. É muita unção, né? Queridos, eu quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez. Eu me sinto no Ministério 1 a 1 em casa, já sinto em casa. São 8 anos eu completo de Ministério 1 a 1. E lembro-me em 2017, no mês de março de 2017, eu fazia uma oração e foi uma oração respondida rapidamente. Foi breve essa oração respondida. Eu dizia para o Senhor de joelhos: Senhor, eu quero uma igreja. Eu comentei isso com o pastor Alcides até quando eu contei isso. Senhor, eu quero uma igreja nova, que tenha coisas novas para mim. Porque eu estava
todo esbagaçado, irmãos. E eu precisava me erguer, mas com algo novo. Eu não queria mais viver aquela vida que eu estava vivendo. Eu queria ser abraçado por uma igreja e por um pastor. E eu retorno ao pastor Alcides dizendo que foi o meu discipulador e ainda continua sendo. E eu agradeço primeiramente a Deus e a vida do pastor Alcides, que teve tanta paciência para estar do meu lado. E eu volto a ele a palavra de amigo, porque o amigo faz como o pastor Alcides faz. Se for para falar que agrada, ele fala. Mas se for para corrigir também, ele corrige. Esse é o amigo. E eu identifiquei muito com essa posição dele, que quando ele vai falar, que precisa falar, ele não olha porque é seu amigo, ele fala. E isso me ensinou bastante. E eu aprendi também a ter essa honra ao meu pastor Alcides, que é o nosso pastor presidente. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Neuromar, diaconisa Luciana, do Ministério 1 a 1, de Lém. Neuromar é o meu pastor auxiliar do conselho, e com ele está aí que eu conheci, e esse congresso é um congresso de coisas novas, até amizade nova a gente faz aqui, né? Então, tive o privilégio de conhecer o pastor Hamilton, que conhecia de fala, porque conheci também o pastor Daniel, da igreja de Barreiras, quando eu congreguei em Barreiras. E pelo que pareça, conheci também o Vando, que praticamente congrega também com o pastor, e ele está também com sua esposa. Então eu quero agradecer a Deus de vocês estar aqui, e eu tenho certeza como o pastor Hamilton vai sair daqui muito mais feliz do que ele chegou, porque esse lugar aqui, ele pega o coração de pedra e troca por um coração novo. Nós não estamos vivendo algo novo? Louvo a Deus pela vida do pastor Sérgio, é um companheiro de caminhada, um homem que também tem me dado muitos conselhos a respeito do Ministério 1 a 1, ele me ajuda bastante também a respeito do Ministério 1 a 1, e foi quem me conduziu até esse congresso. E quero dizer que jejuar em rodoviária não é bom, viu? Não faça esse teste que não é legal. Irmão Antônio, família, o Cláudio, família, são famílias. Se eu for falar, citar nomes, eu vou ficar aqui só falando nomes e não prego. Queridos, como eu vivia uma expectativa de viver, essa intensidade de viver algo diferente na minha vida, esse tema, ele me balançou bastante, pela questão de que era algo que eu buscava há tempo. Uma pessoa que aceitou Jesus aos 12 anos de idade, e quando chegou em média dos 38 anos, estava orando para receber algo novo. E aí, quando foi em 2017, eu encontrei o Ministério 1 a 1. 2 de dezembro de 2017, e olha como a igreja plantada, na mesa de um hotel em um café da manhã, com algumas pessoas em volta da mesa. Foi ali aonde eu aprendi uma palavra que até hoje eu carrego comigo: caminhada. O pastor Alcides sempre fala essa frase: vamos ter uma caminhada. E eu pude entender que na caminhada a gente aprende, a gente dá uns tropeços, caminhando, acontece algumas ocorrências na caminhada, e é o que está aqui nesse texto dizendo assim. Coríntios capítulo 5, texto que todo mundo já sabe aí. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz assim. O texto já começa dizendo uma frase de uma confirmação. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas passaram,
e eis que se fizeram novas. Queridos, olhando para dentro essa história que Paulo está contando, eu quero construir aqui um caminho. Caminho este que, olhando para a vida da igreja, para o novo que a igreja vivia, a igreja estava vivendo um momento de um avivamento, o momento que o Espírito desceu sobre a vida da igreja, e Pedro, empolgado, começou a pregar a palavra. Porque uma coisa interessante, nós há uma dificuldade nos dias que estamos vivendo, eu fiz parte também deste mundo, de ter certeza do que está falando, se realmente é a palavra. Mas eu louvo ao Senhor porque o Ministério A1 teve esta caminhada e tem esta preocupação de vivermos a experiência de aprender dentro da palavra. E eu louvo ao Senhor porque uns dias atrás eu conversava com um colega e ele dizia assim para mim: cara, na palavra dele, como tu mudou. Eu pregava em um conselho de pastores e ele dizia: você mudou, você está diferente. E eu, diferente em quê? Eu achava que era roupa, porque alguém já me interrogou assim: eu pensei que você vinha de blazer. E eu disse: eu sou do Ministério 1 a 1, rapaz. Eu pensei que ele estava falando da roupa. E aí eu disse: diferente em quê? E ele disse assim: a aplicação. Cara, que mensagem é aquela que você pregou em Esdras? Você viu aquilo aonde? E eu disse: na Bíblia. Aí eu disse para ele: eu também era assim, eu não via isso, mas algo novo entrou dentro do meu coração, que me fez olhar para a Bíblia de cima para baixo. E aí então, construí esta caminhada de Paulo. Olha como é interessante, os 3 mundos de Paulo, não vou pregar sobre isso. Paulo está agora com carta para Damasco para prender os cristãos. Ele vai numa caminhada achando que tem sucesso. Ele ia contando que chegava a Damasco tranquilo. E as coisas às vezes acontecem em nossa volta e a gente fica preocupado: aonde está o Senhor nisto aqui? Olha o que está acontecendo com o nosso povo. E o Senhor não respondia nada. E ele fazendo aquele arroaço com o povo de Deus, prendendo e levando para a prisão. Mas no caminho em direção a essa cidade, o texto é claro que um clarão cercou. E um clarão do céu, uma luz do céu o cercou. Paulo não foi cercado pelo homem, foi cercado por Deus. E quando a gente é cercado por Deus, não é você, não é tu. Ele disse: sim, Senhor. E quando ele levanta, que alguém ajuda ele porque está cego, e é uma caminhada, e a gente pensa que porque algo está acontecendo que a gente não entende, e talvez você não vai entender, porque as coisas espirituais são entendidas pelo Espírito. E ele é levado àquela cidade cego, guiado, e chega em uma casa. E o que é que Paulo faz agora? Oração, e não comia há 3 dias. O propósito do Senhor, ele vai conflitar com o propósito nosso.
eu não tenho como viver o propósito do Senhor querendo que seja cumprido primeiro o meu. Tudo novo. A gente vai para onde aqui quando fala que tudo é novo? A gente quer saber da casa que vai trocar, do carro novo que foi lançado em 2025. A gente vai para essas direções. E quando diz que deixou o passado, as coisas que ficou para trás, eu quero contradizer com a minha pouca sabedoria que o passado, dependendo da forma que você olha para ele serve de lição para a aplicação do presente que você está vivendo. O que você fez no segundo semestre de 2024, concernente à igreja do Ministério 1 a 1. O que você deixou de fazer, que era para ter feito, mas ficou sentado, só ouvindo, me não fez. O que você deixou de fazer, não olhe virando, olhe no retrovisor, porque se você olhar virando tem acidente. Mas se você olhar no retrovisor para 2024 e tentar aplicar para a sua vida no Ministério 1 2025, você vai ser uma nova criatura, porque você vai fazer o que você não fez. Era para ter mais célula, sim. Era para ter mais liderança de célula, sim. Era para ter abrido mais igreja, concordo. Era para a gente estar alavancando em Luiz Eduardo, também concordo. Mas agora pega o passado e deixa de viver virada de ano. Eu deixei de fazer virada de ano na igreja. Sabe por quê? Porque sempre é aquela frase de efeito. A oração sempre é essa: 2025 está entrando, mas eu vou ser diferente de 2024. Mas continua no mesmo lugar. Não renovou nada. O voto só saiu na fala, mas não produziu no coração. E eu aprendo com uma pessoa que eu estou estudando algumas coisas dele, e ele disse assim: o coração é como paraquedas. Eu disse: esse cara é maluco, comparar o coração com paraquedas. E eu continuei lendo a escrita dele. E aí ele falou assim comigo: se você está em um avião e você tem o paraquedas, mas ele não abre, o que acontece? Você diz: agora é só Jesus. É verdade? Ele só funciona se abrir. O coração nosso só funciona se ele abrir. Abrir para o perdão. Abrir para entender que é Deus que está na condução do negócio. Abrir para entender que eu preciso perdoar mais. Que eu preciso amar o meu irmão muito mais do que eu amo. Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange. 5,14 do mesmo texto. E ele disse: e um morreu por todos, e logo todos morreram. Morrendo para o mundo, deixando o mundo para trás e viver uma vida em Cristo, para ser essa nova criatura. Mas como eu serei uma nova criatura se o meu coração ainda não foi renovado? E Ezequiel diz, o profeta diz que será tirado o coração de pedra e vai ser criado um coração novo, de carne, novo. E ele diz mais ainda: e será colocado dentro de você um espírito novo. E esse espírito novo não é da terra, esse espírito novo não é do homem, esse espírito novo é de Cristo em nossas vidas. Como serei transformado se a minha mente não foi renovada? Primeiro eu renovo a minha mente. Trabalho os meus conceitos e eu preciso mudar. Sim, eu preciso mudar. Eu, Aldair.
Confesso que o nosso coração, às vezes, ele é vaidoso. E essa forma dessa vaidade impede o Espírito de Deus operar dentro de nós. As pessoas têm que olhar em nós e ver em nós uma pessoa transformada. Não é transformada porque está falando, é transformada porque vive a transformação. E essa transformação não é vista dessa forma. Essa transformação, ela salta para fora. Quando você fala, você vê que a pessoa foi transformada por Deus. O evangelho que não transforma mais. Nós vivemos isto, irmãos. Olhando para dentro da Bíblia, precisamos entender que existe forma de evangelho que não muda as pessoas. Elas vestem uma capa. E quando você toca nela, a natureza antiga está ativada. Porque o coração ainda não foi trocado pelo coração de carne. O coração ainda é de pedra. A palavra não penetra ainda porque ele não abre o coração. Mas quando o coração é aberto, ele é renovado. E as coisas do alto começam a ter acesso. Aquilo que o mundo estava tendo acesso perde lugar. E quem tem acesso agora é Deus. É o Espírito Santo que está trabalhando. E a nossa vida vai ter uma caminhada de aprendizado com Deus. Porque o coração abriu para Deus. Não adianta a gente dizer, eu sou. A gente vai estar pregando para as pessoas dizem, não, eu já sou evangélico. Eu tenho Jesus. Mas quando você olha para o estado da caminhada daquela pessoa, você vê que ele não tem Cristo ainda. Vive nessa superfície de não conhecer a palavra. E uma coisa que muda, que transforma, que traz você para perto do Senhor, é a palavra. O Senhor diz, a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Olha o que a palavra é. Não volta para mim vazia. Essa palavra volta, ela é um caminho de arrependimento. A gente volta quando arrepende. Mas a palavra não arrepende. Ela vai, cumpre e volta. E ela não volta vazia. Ela cumpre. Ela faz acontecer o destino que ela foi para fazer acontecer. Escuta isso. A palavra de Deus tem endereço, propósito e missão. Ela saiu com um endereço, com um propósito e para uma missão. E ela volta do endereço que foi enviada por Deus. Ela volta com um propósito pronto e a missão realizada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Nada pode submeter a palavra. Os demônios não aguentam a palavra. As fronteiras não seguram a palavra. Porque a palavra tem endereço. A palavra ela abre essas fronteiras e ela vai e cumpre o desígnio que é para cumprir. Então a palavra ela precisa estar dentro aonde? De nós. Viver o novo sem Bíblia, não há transformação. Viver o novo sem desligar do antigo, da prática antiga, dos pecados antigos, das formas antigas de trabalhar, não resolve. Para viver o novo, tem que renunciar às coisas que te atrapalham, às coisas antigas, e viver o foco da direção proposta pelo Senhor Jesus. E o Ministério é um 2025. Será? Escuta a frase que eu estou colocando no Luiz Eduardo. 2025
A igreja que cresce. 2025, a igreja que cresce. A crise está aí. A gente pensa que o novo, a gente não passa situações. Então esse homem que foi cercado pelo Senhor, ele está dizendo assim: o amor de Cristo nos constrange. Ele quer dizer, ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Não era nada, e ele nos amou. E ele vai e diz ainda: a forma que olhamos Cristo na carne, mas agora não vemos como antes. O espelho foi posto de frente de Paulo. E Paulo agora está vendo o que Cristo fez e o que Cristo é. E quando nós aproximamos da luz que é Cristo, aí nós vai ver em nós o que nós não fizemos e o que ainda não somos. O que é que a gente ainda não é? A gente está apegado ainda em algumas coisas. Quer ver? Tem coragem de abrir o baú antigo da sua vida aí? Dá uma olhada no baú antigo da sua vida. Vê as práticas. O espelho. É por isso que essa forma de esquecer o passado, tem que ter cuidado com o que está esquecendo. Eu entendo que essa questão de deixar para trás, e quando Paulo diz assim, e deixando as coisas que para trás ficaram, largar, depositar ali e ir embora. Mas tem pessoas que estão numa prática assim, ele depositou o passado, dá uma andadinha e volta lá de novo. Não desligou do antigo. E por não desligar do antigo, não recebe o novo. Pensa que recebeu e não recebeu. E vivemos naquela vida antiga, achando que tudo está certo, quando nada está certo ainda. Viver o novo é abandonar a prática antiga. Se nós der uma analisada às práticas, a gente não lembra? Lembra. A gente lembra. E viver à luz da palavra, o novo de Deus. Não é o novo só que transforma. Não é. Por quê? Porque se nós for viver nessa situação, olha o que ele diz aqui, ó. Fizeram. Ele não está dizendo que vai fazer. Fizeram novos, todas as coisas. Ela já aconteceu. Sabe aquela frase que a pessoa diz assim: o melhor de Deus está por vir? Eu repreendo isso. O melhor de Deus já veio, entrou dentro de mim e disse: estou com você. Saí da cruz e entrei dentro de você. O melhor de Deus é Jesus e está aqui. Agora, viver em Cristo, ser essa nova criatura, é o problema. Porque nós tem a prática, as paixões da carne. E elas militam contra o Espírito. Há uma guerra dentro de nós, na realidade. Há um conceito que briga dentro da gente sobre servir e como servir. Por quê? Que intensamente a gente caminha assim, nessa intensidade, quando é para as coisas para a gente. Quando é as coisas para mim, eu faço com toda a dedicação, aquela intensidade sem parar. Mas quando é as coisas de Deus, a gente cria ocupado. Tempo. Não posso. Cabeça está doendo. Tudo quando é o de Deus. Mas queremos viver o quê? As novidades de vida. Sem, primeiro, entregar para Deus.
aquilo que a gente sempre sonhou de entregar, mas nunca conseguimos entregar. Sabe por quê? Porque a gente vem para pedir. A gente vem buscar. Ei, vaso, bora lá na igreja buscar. Ninguém diz, vamos entregar no altar. Eu só tenho um problema, entrega eles. Mas está difícil para mim. Entrega essa dificuldade. Mas a coisa não está legal. Está difícil, a crise está batendo. Entrega a crise lá no altar. O problema é que a gente quer ir para o céu, mas quer ficar saboreando as coisas daqui da terra. Esse é o problema. Que a gente quer subir, mas não quer se desapegar das coisas que atrapalham essa subida. Ter uma vida de santificação. Paulo está levando nós aqui para uma vida de reconciliação com Deus. Ser reconciliado com Cristo. Andar com Cristo. Ter Cristo. Estar em Cristo. As pessoas acham que para estar em Cristo precisa dar um pulinho, precisa rodar, precisa falar em mistério. Para estar em Cristo tem que ter um coração de paz. Para estar em Cristo precisa ter um coração novo, um espírito de liderança espiritual novo dentro de você, pulsando dentro de você, aonde o teu irmão será auxiliado pela tua vida. Seja o suporte de alguém que precisa ser carregado por você. Coração novo é um coração aberto para as práticas de Deus, não para as práticas do mundo. E viver isso aqui na terra. Parecia uma frase que um pastor disse para mim, que eu fiquei espantado. Ele disse assim: será quase impossível viver tudo isso numa totalidade de um mundo corrompido. E eu entendo diferente. Eu entendo que o novo transformará a nossa vida, para que nós seja transformação em Cristo dos outros que estão perdidos. É a palavra que arrebata da mão do diabo o que está perdido. É aquela pessoa que precisa ouvir de Jesus, mas o coração seu está longe. Não recebe mais as notícias do céu. Recebe notícia familiar, mas do céu não recebeu mais. Está fechado. As nossas orações, eu falo por base própria, as nossas orações, ela parece uma oração de velório. Parece que está todo mundo doente. A gente fala arrastando a língua, parece que a gente está com problema na fala. A gente não tem mais aquela coisa. E o irmão disse para mim: rapaz, tu lembra da igreja? Tu lembra, Aldair, da igreja? E eu: qual igreja? A igreja, moço. E eu disse: qual igreja, moço? Ele disse: a igreja daquele tempo, que nós era jovem. Eu disse: lembro. Como era aquela igreja? Aquela igreja do tempo que nós era jovem, ela visitava os irmãos que estavam enfermos e abraçava eles. Era a igreja da unidade. Hoje lá fora, nós estamos vivendo a igreja da competição. Foto no Instagram, no WhatsApp, no Face, para ver quem fez o congresso maior. Para ver quem está com as cadeiras mais cheias. Olha lá, está ruim lá, viu? As cadeiras estão vazias. Olha, viu na foto lá? Só tem cadeira. Essas são a notícia que está agradando lá fora e agradando pessoas de dentro das igrejas. Porque é o coração que distanciou. O coração distanciado não sente mais Deus. E como vai amar? Se a fonte do amor é Deus, nós não temos esse amor próprio para distribuir, irmãos. Nós era ódio para falar. Porque é isso que a carne produz dentro de nós. Mas quando o coração é aquecido pelo Espírito de Deus, e a convicção do céu desce dentro de nós,
que um homem velho começa a chorar sozinho num canto de parede e começa a dizer: como tu é lindo, Jesus, como tu é maravilhoso, como é que o Senhor conseguiu me amar com tanto defeito, como é que o Senhor conseguiu entender os meus problemas, a minha vida que eu levo. E ele diz assim: eu te amo, mesmo assim eu demonstrei esse amor lá na cruz do Calvário, te comprei, te marquei e você é meu. O aquecimento do amor de Jesus brota em nós, o que não tem brotado nos nossos dias, fruto do Espírito Santo. Tem brotado fruto da carne, inimizade, divisão, porfia, ciúme, tanta coisa que a carne produz, porque o Espírito está apagado dentro de nós. Mas para viver o novo, precisa o retorno. E temos que retornar depressa. Retornar para onde? Para a parte mais baixa. Onde é a parte mais baixa? Os pés. Descer aos pés de quem é grande. Porque quando nós descemos aos pés de Jesus, nós diz: o grande aqui é o Senhor. Fala que o teu servo ouve. O que é que eu preciso mudar? Você sabia que tem pessoas que têm medo de falar para Jesus? O que é que eu preciso mudar? Porque ele tem medo de Jesus dizer assim: tudo. Senhor, mas 7 anos de caminhada. Mas se olhar para trás, cada uma que você fez aí, meu irmão, tem que mudar tudo. E qual é o melhor caminho a se fazer? Olha o conselho. Quando perceber que o novo não está acontecendo, que essa vida nova não chegou, e você olha na sua volta e tem pessoas vivendo isso, e você não está vivendo isso, você vê que há alegria nos olhos de alguém que está sentado do seu lado, você vê que tem pessoas que festejam e glorificam o nome do Senhor, e você diz assim: o que é que está acontecendo? Fulano na minha volta está bem. O que está acontecendo? Eu estou fazendo a mesma oração, eu estou pedindo do mesmo jeito, a busca é a mesma. Aí o Senhor vai dizer: faça o caminho de volta. Está perdido. A estrada que você andou é atalho. Volta para o caminho original. E qual é o caminho original? A minha palavra. O caminho original não é outro lugar, é a minha palavra. Eu falarei contigo pela palavra. O irmão chegou e disse assim: eu queria ver um culto que tivesse profecia. E eu disse: quantas tu queria no culto? Oxe, pastor, e pode até dizer o tanto de profecias? Pode. Não, eu queria que falasse comigo, falasse com um bocado de gente. Depois está falando com a igreja toda. E ela está aqui, aberta. A palavra é a maior profecia. Aqui não tem amigo, não tem primo, família, sogra, sogro, cunhado, ninguém. Não tem pastor. Ninguém consegue escapar e esconder da palavra. Então, fazer o caminho de volta. Ir lá, no lugar do entulho. Neemias estava construindo os muros. E aí o pessoal chegou, os seus ajudantes chegaram e colocaram uma dificuldade, disse assim: não tem como continuar mais. O que foi? Tem muito entulho. Quem faz a reforma aqui direto assim, mais ou menos? Quem faz a reforma na casa? Tem entulho quando reforma a casa? Tem entulho? Qual é a obra que não tem entulho? E eu disse assim: você sabe qual é o problema de muitas pessoas? É porque está chegando na igreja e está olhando o entulho. E não consegue ver que depois do entulho tem um enorme muro que está sendo erguido. Mas nós olhamos para onde? Para o ponto principal. O ponto aonde tem a crítica. O entulho. E Neemias disse: não se preocupa com o entulho. O muro
já está quase concluído. Só falta tampar as brechas. A gente sabe que nenhuma construção espiritual tem entulho, irmão. E a gente começa a tirar pecinha por pecinha. Isso não dá certo para mim. Isso aqui também não. O novo que eu pedi para Deus foi um novo complicado. Eu vou falar, viu, pastor? Eu todo empolgado, vou conhecer o pastor Alcides. Eu todo empolgado na casa do Valtemir, meti um ternão, botei uma gravatona, enforquei até em cima. E eu disse, vou chegar lá e vou dizer, cheguei. Aí eu cheguei lá. O pastor Alcides estava lá com uma camiseta mais ou menos assim. Aí o Valtemir disse assim, aquele lá que está com o microfone é o presidente. Eu disse, misericórdia, Jesus. Era o novo que estava vindo para mim e que estava causando em mim algumas contradições, porque o novo também faz isso. Você espera acontecer de um jeito, o Senhor disse, desse jeito aí não dá certo, vai acontecer do meu. O novo é pelo meu caminho, não pelo seu. Se é para ser novo, eu tenho que te mudar. Como é que eu te mudo se tu está no teu? Para te mudar, tem que estar no meu caminho. E ele transfere você para o caminho dele e a ripa desce. A ripa desce e você vai entender que tudo que o Senhor fez depois era para o seu próprio bem. E eu disse assim, meu Deus do céu, como é que eu vou caminhar com a igreja daquela, Jesus? Pastor, não usa gravata, todo mundo... Tinha um irmão tocando até de bermuda em cima do altar, misericórdia, aquilo é pecado. Eu saí com aquilo, saí agoniado. Eu disse, Valtemir, eu quero ir embora. Eu fui embora agoniado. 4 anos depois, irmãos, é que eu fui entrar no ministério 1 a 1. E de lá para cá tem sido guerras e guerras. Mas depois eu fui vendo que não era nada do que eu estava pensando. Era um pensamento de um caminho meu. Mas depois eu entendi que tinha um pensamento do caminho do Senhor. E é essa palavra que eu trago para a igreja hoje. Dizendo, o novo de Deus, deixando o antigo, mudando o coração e transformando a mente. Deixou o antigo, mudou o coração e a mente foi transformada e renovada. A caminhada está segura. Para caminhar no Ministério 1 tem que falar essa frase. Caminhada, Ministério 1 a 1. Amém? Que Deus abençoe a todos. O Senhor seja louvado.